Oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro encontro da Maratona Assuma o Comando. Bom, hoje nós vamos ter começar um evento muito especial, onde eu vou te ensinar a assumir o controle da sua mente. Esse excesso de pensamento que a ansiedade traz, essa autocobrança, autocrítica, nós vamos aprender ao longo dessa jornada como silenciar essas vozes da nossa mente. Essas vozes que tanto nos travam, que nos atrapalham a alcançar os objetivos que a gente deseja e que geram ansiedade. Esse é o maior das reclamações quando os pacientes chegam aqui no consultório. Ai, Vanessa, eu penso demais, eu penso o tempo todo. Inclusive, se você se identifica com isso, coloca aqui pra mim. Coloca pra mim o que você percebe que acontece aí do outro lado. Você tá sempre se cobrando demais? Você tá sempre pensando o tempo inteiro? Tem dificuldade de desligar a tua mente? Será que você sente que fica presa a tudo que deveria ter feito ou tudo que deveria fazer e acaba não conseguindo agir no momento presente? Não consegue relaxar? Bom, isso tudo é a tua mente pensando demais. E hoje nós vamos dar o primeiro passo para a Maratona Assuma o Comando. Bom, se você se identificou de alguma forma, essa aula é para você. Eu vou tentar não me alongar. Deixei aqui um roteirozinho para eu não me perder, porque eu realmente, quem já me conhece sabe que eu gosto muito de troca, de alongar, e vocês podem ficar à vontade para colocar aqui embaixo o que vocês se identificam. E aí, quem não tá no grupo ainda, o grupo VIP do Assuma o Comando, nós vamos ter material pós essa live lá no grupo. Vai ter exercício, vai ter prática. Então, se você não tá no grupo, você corre para lá, o link tá na bio. Ou comenta quero aqui, que eu vou estar te enviando esse link, tá? Bom, eu sei que a nossa mente, ela tem uma tendência a ser muito mais negativa. Infelizmente, essa é uma tendência que nós temos e que isso é explicado pela ciência. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não foi desenvolvido, né, para só te fazer feliz. Ele foi feito para te proteger também. Falando historicamente, nós vivíamos muito expostos a perigos. Então a nossa mente, ela foi desenvolvida para também reconhecer perigos. E para isso, ela precisa estar muito alerta o tempo inteiro. Então, você sente que a sua mente não desliga? Você sente que tem dificuldade de parar de pensar? Bom, você não tá sozinha. Infelizmente, eu não concordo muito. Na verdade, não é que eu não concordo. Eu acho que as nossas palavras têm um poder muito grande. E que quando a gente normaliza algo, a gente tem uma tendência a viver essa normalidade. Afinal, eu acho que isso é normal. Então, eu não gosto da frase de que a ansiedade é o mal do século. Você já ouviu falar essa frase? O que você pensa sobre ela? Coloca aqui pra mim. Ansiedade é o mal do século. Já ouviu falar sobre isso? Bom, por que ela é entendida como o mal do século? Porque a nossa sociedade, ela evoluiu muito. Lembra que eu coloquei, né? Nosso cérebro tá ali para também nos proteger. Só que a nossa sociedade evoluiu muito. Hoje nós não temos os mesmos perigos que nós tínhamos antes, mas nós temos muitos estímulos. Nós temos muitas informações. Se antigamente as pessoas sabiam até o que o dia começava com o nascer do sol e tinha toda uma... Hoje nós temos o tempo inteiro informação. É informação o tempo todo. É informação no celular, no relógio, é informação no celular, é informação no computador, é rádio, é muita informação. Nós temos hoje um excesso de informação. E a nossa mente, ela tá recebendo esses estímulos mesmo sem a gente perceber. Essa é a questão. Se você acha que pensa demais, tem muito pensamento que você ainda nem percebe que tem, tá? Isso é um fato. Mas como eu tava trazendo, a nossa mente, ela não foi feita só pra nos deixar feliz, né? Pra trazer uma vida... Ela foi feita pra nos manter segura. E ele tá sempre escaneando risco. Possibilidade de dar errado, o que eu fiz de errado, consequências disso, como corrigir.
Se a gente não percebe, a gente entra num ciclo de ansiedade. Excesso de pensamento, autocobrança, sensação de exaustão. Quem aí sente essa sensação de exaustão? Mais ansiedade, mais pensamento e o ciclo não para. A gente alimenta esse ciclo. A gente não percebe, mas a gente alimenta esse ciclo. E a gente acaba normalizando isso, achando que é assim. Hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Quem aí já ouviu isso? Ah, mas hoje em dia a ansiedade é normal, todo mundo é ansioso. Quem não é ansioso? Você chega num lugar, pode estar lotado. Você pergunta assim, quem se considera ansioso? A grande maioria vai levantar a mão. E a grande maioria vai achar que isso é normal ser assim. Lembra, tem algo que eu gosto muito de dizer que é o que é normal, o que a gente considera normal não necessariamente é o correto. Não é normal para mim, não é comum. O que é comum a todos não necessariamente é normal, corrigindo. O que é comum não é normal. Não é normal viver ansioso o tempo todo. Não é normal viver com a mente acelerada. Não é normal viver angustiado. Mas é comum. E a gente aceita esse comum como normal para nossa vida. Então, o problema não é o pensar demais também. O problema é nós estamos cada vez mais nos relacionando com esse pensamento. Não sei se faz sentido, mas eu vou explicar. É como se você tivesse um computador com 50 abas abertas. Cada aba dessa consome um pouco da energia e no final você tá com uma sensação de exaustão e geralmente com a sensação de que você não conseguiu concluir nada. Porque você tá com 1000 coisas ao mesmo tempo. Você vai fazer isso, aí você vai ver isso aqui, não, peraí, deixa eu terminar isso e vai pulando de galho em galho, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Inclusive, volto a falar, a sociedade estimula isso. A gente tem que ser proativa, a gente tem que fazer, a gente tem que estar alerta, a gente tem que, a gente tem que dar conta de tudo. Quem aí nunca viu? E eu falo muito para mulheres porque isso é muito mais normalizado entre as mulheres. Quem nunca viu aquela imagenzinha da mulher com o telefone, com a colher lá, mexendo no fogão, com o neném no colo e trabalhando no computador e aquele 1000 coisas em volta? Nós normalizamos isso e ainda ficamos felizes quando somos vistas como quase uma mulher maravilha. Nós só estamos nos tornando mulheres exaustas. Só que se a gente normalizar isso não vai acabar. Nós fazemos parte dessa sociedade que normaliza. Então também é uma responsabilidade nossa fazer diferente. Se você responder a cada pensamento que vier, você vai ter um engarrafamento de pensamentos. Já parou para pensar nisso? A ideia, se a gente fosse usar uma metáfora, é que são tantos pensamentos que chega uma hora que esses pensamentos eles se atropelam, eles se agarram, eles travam ali o trânsito. E é o que mais acontece? Ficamos paralisadas. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem para onde começo. Tem tanta coisa na minha cabeça que eu não sei nem o que eu tenho que resolver primeiro. Você já se sentiu assim? Então, a partir de agora, a gente vai começar a mudar isso. Eu vou dizer pra você que ao mesmo tempo em que eu te digo que isso é possível, eu não vou te dizer que isso é um passe de mágica. Não tô aqui pra propagar mentiras de forma alguma. Nós nos desenvolvemos assim. Nós aprendemos a nos relacionarmos com os nossos pensamentos assim. Nós aprendemos que esse é o correto, inclusive. Para que você consiga fazer diferente, você vai precisar treinar a tua mente para fazer diferente. Só que se você não começar nunca, você não vai conseguir nunca. Então o primeiro passo é você só se desafiar a tentar. É só você começar, é você querer e começar a agir. Só querer não é o suficiente, tá? A gente precisa fazer diferente. Eu tenho até um e-book que eu escrevi que fala muito sobre o instalar a ansiedade. A gente instalou uma ansiedade na nossa vida durante muito tempo. A grande maioria das pessoas só buscam tratar a sua ansiedade quando elas já estão cheias de transtornos mesmo, com
consequências, com prejuízos devido à ansiedade. Seja prejuízo no sentido do trabalho, de sintomas físicos. Só que elas não perceberam que isso geralmente não começou, na grande maioria das vezes não começou de uma hora para outra. Isso veio sendo instalado. Então, para você desinstalar, precisa de movimentos constantes. É constância. É fazer. Não é da noite pro dia. Mas é possível. Só que se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai ter só o mesmo resultado. Tá? Isso é um fato. Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Um grande erro das pessoas que estão muito aceleradas, que estão com pensamento muito acelerados, é exatamente querer frear esses pensamentos. Olha que louco, né? Eu estou pensando demais, eu só quero silenciar minha mente, eu só quero parar de pensar. Quanto mais você se força a parar de pensar, mais frustrada você fica. Você já tentou fazer isso? Coloca aqui pra mim, você já tentou frear, parar os seus pensamentos? Eu quero só parar de pensar. Muitas pessoas tentam fazer meditação e falam, mas não é pra mim, porque na hora que eu tô sentada tentando meditar, vem milhões de pensamentos e eu não consigo me concentrar e eu não consigo parar de pensar. Você já teve essa experiência? Hoje a gente tem a TCC e Mindfulness como o protocolo ouro para tratamento de ansiedade. Mas a maioria das pessoas dizem que não conseguem pensar. Parar de pensar. Se a maioria das pessoas não conseguem parar de pensar, e isso é uma característica do ansioso, como o Mindfulness seria uma técnica que funciona, que tem evidências para esse público? Exatamente porque não é sobre parar de pensar. É só isso. Para começar, não é sobre parar de pensar. Enquanto você força o seu pensamento a parar, preciso parar de pensar, preciso parar de pensar, preciso parar de pensar, preciso parar de pensar, você tá pensando. Percebeu? Quanto mais você força a sua mente, mais você tá pensando. A lógica não é parar de pensar. A lógica é aprender a lidar com seus pensamentos. Vamos pensar que a nossa mente é como se fosse o céu. E nesse céu passam várias nuvens. E eles estão passando. O grande problema é que a cada pensamento que vem, eu me envolvo com ele. Eu quero responder, eu quero justificar, eu quero compreender, e aí eu vou puxando, eu vou dando linha ali, eu vou construindo uma relação com vários pensamentos, ou seja, eu vou abrindo as abinhas do computador, eu vou abrindo várias ao mesmo tempo, e chega no final do dia eu tô exausta. Eu não tenho foco, eu não consigo, eu tenho a sensação de que eu não concluí as coisas, até porque minha atenção ela tá totalmente dispersa. Então, não dá pra gente dizer que lidar com a ansiedade, que lidar com pensamentos acelerados é só parar de pensar. Seria tão fácil se fosse, né? E é o que a gente escuta muito. Não, para de pensar nisso. Não é sobre parar de pensar. É sobre aprender a lidar com o teu pensamento. Calma. Se você tá até aqui, calma, porque tem um exercício no final que eu vou trazer uma técnica, inclusive da TCC, que pode te ajudar a lidar com esses pensamentos, que já é um dos movimentos para que você comece a desacelerar a sua mente, para que você comece a assumir o comando. E esse é um grande problema. Muitas pessoas acham que assumir o comando é literalmente ter controle. E às vezes assumir o comando é se relacionar de forma diferente. Porque você não precisa ser paralisado pelo seu pensamento. Você não precisa ser paralisado pelos seus medos, pelas suas angústias, pelas suas ansiedades. Você só precisa aprender a lidar com elas. Quanto mais você quer controlar, menos controle você tem. Assumir o comando é aceitar isso. É aceitar que você não vai ter controle sobre tudo. E tá tudo bem. Isso é libertador. Porque, repito, enquanto você quiser ter o controle de tudo, você vai perder o controle do que você poderia ter. Ok? Fez sentido até aqui? Bom, se você
já tentou controlar seu pensamento, se você já parou de tentar pensar tanto, se você faz forças e não consegue parar, você tá entendendo o que eu tô falando? É um fato. Eu não tô falando aqui o que eu acho, eu tô falando aqui o que eu estudo, o que eu pratico. Então, um exercício, por exemplo, que a gente pode estar fazendo na prática é aprender a lidar com os nossos pensamentos. Muitas vezes o conteúdo dos nossos pensamentos, a gente quer fugir, a gente só quer suprimir. Eu sou muito visual, né? Você já percebeu que eu dou muitos exemplos. Céu, trânsito. E um outro exemplo para mim de suprimir pensamentos, de querer parar de pensar, é como uma bola que eu tento pressionar dentro de uma piscina. Alguém aí já teve a experiência de pressionar uma bola dentro da piscina? Quanto mais eu aperto aquela bola, eu quero escondê-la dentro da piscina, a probabilidade maior dela saltar é muito grande. A gente não consegue suprimir pensamento. Você não consegue bloquear uma nuvem de passar no céu. Você não consegue bloquear isso. O que você vai conseguir fazer é como eu me relaciono com esse pensamento. O quanto eu acredito em cada pensamento desse. É lógico, gente, que quando a gente está falando aqui, eu sei que na prática, a gente, como eu falei lá no início, a gente vai precisar de muitos exercícios. Muitas vezes esses exercícios vão sendo feitos. Esses pensamentos que vêm, eles têm muita relação com as crenças que a gente traz ao longo da nossa vida. A maneira como a gente construiu a nossa identidade, a nossa autoestima, a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente se vê diante desse mundo. Então, essa crítica, autocrítica, todos esses pensamentos, eles precisam ser trabalhados muitas vezes numa camada mais profunda. E às vezes sozinho você não vai dar conta. É por isso que existem os profissionais, para te ajudar a lidar com isso. Mas você pode aprender a começar a lidar com esses pensamentos de outra forma. Se você começa a ouvir os seus pensamentos e a travar diante deles, eu acho que eu não consigo. Meu Deus, acho que isso não é pra mim. Melhor eu nem tentar. Eu não consigo. A probabilidade de fato, você não conseguir é muito grande. Quanto mais você reforça pra você... Eu até coloquei esses dias no story que falava sobre... profecia autorrealizadora. O que é profecia autorrealizadora? Quanto mais você acredita nesses pensamentos que você tem, de que você não é capaz, que você não vai conseguir, existe uma grande probabilidade de você não se engajar no movimento. A TCC ela vai falar muito sobre pensamento, sentimento e comportamento. Se eu acho que eu não consigo, se eu tenho medo, se eu me vejo como incapaz, a probabilidade de eu investir nas ações que me levem a ter esse resultado são poucas. O que a gente chama de autossabotagem, muitas vezes, autossabotagem, eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu uso porque é a que vocês mais compreendem. Mas autossabotagem nada mais é do que, não é você se prejudicando. Quem aí pensa que autossabotagem é você se prejudicar? Inclusive isso é algo muito comum. As pessoas acharem que a autossabotagem é você se prejudicar. Mas a autossabotagem, na verdade, ela é um comportamento, inclusive, de segurança. Só que a gente muitas vezes não entende por quê. Essa autossabotagem, ela tem uma tendência a ter comportamentos que me protegem de algo, que me afastam de algum perigo, que, de alguma maneira, atende a uma necessidade que eu tenho e que eu não sei qual é essa necessidade. Eu não sei qual é. Então eu faço movimentos que me atrapalham. Então, eu acho que eu não consigo. Infelizmente, você vai ter comportamentos. Primeiro, a nossa mente também ela quer sempre estar certa. Ela vai fazer movimentos para provar que ela está certa. Se você acha que você não consegue, é a grande probabilidade de você não conseguir. A não ser que você faça. Olha que interessante. Quanto mais eu me desafio, mais
eu vou construindo uma identidade que consegue. Mas eu não tô preparada. Às vezes é autossabotagem. Quantas vezes a gente estuda, se prepara, e na hora ainda acha que não tá pronto? Porque às vezes o movimento de estudar, ele pode ser realmente um movimento que é de necessidade, de aprendizado, mas muitas vezes esses comportamentos de autossabotagem, eles são comportamentos que são legítimos, legais. Tô só me preparando. Só que você se prepara e nunca se acha preparada? Quando? Quando vai ser o momento? Assumir o controle da tua mente é começar a lidar com esses pensamentos. A lidar com esses pensamentos do eu sou capaz, eu consigo. Peraí, como fazer isso? Uma técnica que a gente tem dentro da TCC é o distanciamento. Como assim? Como é que eu vou me distanciar disso? Começando a entender que pensamentos não são fatos. Talvez você já tenha visto alguém falar isso, principalmente psicólogos, né? Pensamentos não são fatos. Tá? Mas como, Vanessa? Tem uma vez uma paciente trouxe pra mim uma frase que eu achei muito fantástica para que a gente possa trabalhar isso. Ela falou assim, mas como não são verdades? Porque eu tô sentindo. Eu sinto que é verdade. Pensa comigo. Pensamento, sentimento, comportamento. Quando eu falo assim, pensa em roldanas, tá? Que quando uma gira, a outra gira junto. Se você pensa e sente, isso vai te trazer um sentimento. E vai te trazer um comportamento. E isso tudo vai alimentar um ciclo que mostra pra você que é verdade. Só que você sente não porque é verdade. Você sente porque o que você pensa te leva a sentir assim. Se você pensa que tem um bicho debaixo da tua cama, você sente medo. Significa que o bicho tá ali? Faz mais sentido quando a gente fala pra criança, né? Mas quando é com a gente já tem uma tendência a questionar. O que você pensa faz você sentir. Então, pensamentos não são fatos. Como eu lido com o meu pensamento? Primeiro, começando a observá-los. Primeiro exercício prático para você assumir o comando da sua mente não é você querer ter o controle de tudo. Uma mentira que a gente já quebrou aqui no primeiro encontro. Assumir o controle da tua mente, assumir o comando da tua mente é começar a se relacionar com os seus, a analisar os seus pensamentos, a começar a perceber o que você pensa, para que você possa se distanciar deles. Eu penso que isso não vai dar certo. O fato de eu pensar que isso não vai dar certo não significa que não vai dar. Quando eu falo não vai dar certo, é uma coisa. Quando eu falo meu pensamento me diz, minha mente me diz que isso não vai dar certo, eu já tô começando a me distanciar. Não sou eu que estou dizendo. Não é um fato. É só um pensamento. Talvez porque eu tenha medo. Talvez porque eu tenha medo de não dar certo. Talvez porque eu tenha medo de fracassar. Esse é um dos maiores medos. A gente tem muitos medos ao longo da nossa vida. E a gente muitas vezes não percebe. Esses medos, principalmente, a gente nem fala deles. Mas o quanto nós temos medo de ser rejeitado. De apresentar uma proposta para alguém e ouvir um não. Meu Deus, fui rejeitado. Fazer algo, investir em algo e fracassar. Todo mundo vai ver que eu fracassei, que eu não consegui. E aí? Já parou pra pensar? Só que enquanto você der voz ao teu medo, você não ouve a tua coragem. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Lembra disso? Então, um exercício prático que eu quero que a gente faça é aprender a observar a tua mente. Você não vai conseguir assumir o comando se você não souber o que você tem deixado comandar. Assuma o comando. Feche os seus olhos. Respira fundo. Gente, técnica de respiração é fantástica. A respiração, ela não só te ajuda a voltar para o momento presente, como ela também ajuda a acionar
coisas no seu corpo que trazem, ok, sensações de que tá tudo seguro aqui, pode ficar tranquilo. Então, fechar os seus olhos, respirar fundo e observar os pensamentos que surgem. O que eu tô pensando? Eu penso que isso não vai dar certo, eu penso que não vão conseguir, que a minha mente me traz uma lembrança ruim quando isso acontece, quando eu fecho os olhos. Eu tô preocupada com o meu trabalho, eu tô preocupada com o meu filho, eu tô preocupada com o meu casamento. Quais pensamentos? Dá nome para os seus pensamentos. Muitas vezes a nossa mente ela tem essa sensação de que ela tá confusa, toda bagunçada, porque a gente não consegue diferenciar esses pensamentos. É como se eu embaralhasse tudo e deixasse ele ali e só quisesse que eles sumissem. Começa a dar nome, mas não precisa segurar, não precisa prender esse pensamento em você. Não precisa ficar respondendo a esses pensamentos. Só começa dando nome a esses pensamentos. Enquanto você não fizer isso, você não consegue deixar que eles passem. Imagina esses pensamentos passando pelo céu. Lembra? Você é o céu, os seus pensamentos são as nuvens. Só respira e deixa ele passar, não responde. Não precisa responder por que você está preocupada, qual é o seu medo. Nesse momento não precisa. Só aprende a dar nome. Que pensamento tem passado por aí? Observa esses pensamentos. Não precisa segurá-los. Só aprende a lidar com eles, a deixar eles passarem. É por isso que muitas vezes as pessoas ansiosas, elas se veem extremamente impulsivas, porque elas querem dar respostas a todos os pensamentos e calar todas as vozes. E às vezes elas só precisam deixar passar. Quando a gente faz isso, deixar o pensamento passar, a gente está fazendo o que a TCC chama de distanciamento cognitivo, que é se distanciar do pensamento. O pensamento passa e eu vou continuar aqui. Agindo apesar dele, fazendo apesar dele. Ah, Vanessa, tem pensamentos que são verdadeiros, mas se você não consegue observar, você vai aceitar tudo como verdade. O primeiro passo é se distanciar. Faz sentido isso pra você? Coloca aí pra mim se faz sentido isso pra você. Quando você aprende a observar os seus pensamentos, ao invés de ser arrastada por ele, você já começa a sentir que você tá no comando. Você tá novamente assumindo o comando. Você não tá sendo controlada por ele. E essa sensação é uma sensação de... eu não gosto dessa palavra, mas de empoderamento. É você quem tá no comando. Seu pensamento pode vir. Mas quando você aprende a lidar com ele e a agir apesar dele, é muito bom. Então, eu sei que aqui eu tentei explicar, mas lá no nosso grupo VIP, eu vou mandar um áudio para você fazer esse exercício. Eu vou mandar um PDF que é para complementar esse nosso encontro de hoje. E eu quero que você faça. Lembra, se você vier pra cá com seu copo cheio, você não vai se deixar preencher. Se você vier pra cá pra questionar o que dá certo, o que não dá certo, sinto muito, você já tá no lugar errado. Porque vir aqui pra questionar o que funciona, o que não funciona, sem você nem colocar em prática, nem tentar, já é a tua mente assumindo o comando. Já é você deixando seus pensamentos dizerem que, ai, pra mim nada funciona. Pra mim não. Ai, isso aí é muito bobo. Ai, acho que isso aí é... Enquanto você não se desafiar a fazer o que precisa ser feito, você vai continuar agindo, funcionando a partir dos seus medos, das suas crenças, sem nem perceber quais são elas. E aí? Tá disposta a fazer? Coloca aqui pra mim quem vai estar lá no grupo. Olha, eu adoro troca. E vocês não estão trocando muito comigo, mas tá tudo bem. Não tem problema, né? Mas eu tô aqui. Fiquem à vontade.
Amanhã a gente vai ter mais um encontro. Eu falei que eu iria fazer nossos encontros com no máximo 30 minutos. Então a gente vai ter outro encontro onde a gente vai ter outro exercício. Você conseguiu perceber que esses pensamentos eles vêm e eles vão? Você conseguiu lidar com eles de alguma forma? Deixar eles passarem? Enquanto você agir no piloto automático, só respondendo, tua mente vai continuar cheia. Às vezes o que a gente precisa é respirar e deixar esses pensamentos passarem. Não é fingir que eles não existem. Eu estou pensando isso. É dar nomes. Lembra a diferença? A diferença de ignorar isso, gente. Vou até abrir um parênteses aqui que eu esqueci de colocar esse detalhe. Quando você finge que os pensamentos não existem, eu vou te dizer que é a bola na piscina. E não é isso que eu tô falando aqui. A bola na piscina é você fingir que os pensamentos não existem. E aí o que você faz? Se ocupa o dia inteiro, faz um monte de coisa, não posso parar. Não, eu tenho que fazer isso, ligada no 220. Que hora você dorme? Como é que é seu sono? Como é que você acorda de manhã? Não vai. Enquanto você pressiona fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo para sua mente não parar, você só tá dando mais informação e mais estímulo. Sua mente não vai parar. Sinto muito. E a hora que for, você vai acordar do nada de noite, você vai ter dificuldade para dormir, você não vai conseguir relaxar. A grande maioria das pessoas chegam, eu não sei relaxar, eu não sei descansar. Eu tô sempre ligada no 220. Por quê? Porque eu preciso fazer, eu não posso parar. Se eu parar, eu tô dando espaço. Aquela famosa frase, né? Cabeça vazia. Peraí, não é sobre cabeça vazia. Não é sobre se ocupar o tempo inteiro. Quem se ocupa o tempo inteiro não consegue relaxar. Mas não consegue relaxar porque tá ouvindo as vozes dessa mente ansiosa, acelerada. Trazendo 1000 informações que você não dá conta e aí você finge que nada acontece. O que eu tô te dizendo aqui não é sobre fingir. Quem aí faz isso? Quem aí ocupa a mente até cansar? Eu preciso estar exausta para dormir. Funciona? Tá funcionando bem? O seu sono tá muito bom? Você realmente sente que descansa? Porque o que eu sei da prática é que isso a longo prazo, talvez funcione durante um período, mas eu vou te dizer que a longo prazo não vai funcionar não. E eu sei que você se identifica, eu sei que é verdade. Como você tem lidado com esse pensamento? Fingir que ele não existe não é a solução. Suprimir ele fazendo 1000 atividades ao mesmo tempo não é o que eu tô te dizendo aqui. O que eu tô dizendo aqui é para você observar esses pensamentos e deixar eles passarem. Dar nome a esses pensamentos. O que você está pensando? O que esse pensamento está dizendo? Só dá nome e deixa passar. Você reconhece, mas você não se apega. Você não se prende a ele, você não tem que responder. Se você responder, você vai ficar num bate-boca com a tua mente o tempo inteiro. Porque você vai ter 1000 pensamentos o tempo inteiro. Responder não silencia. Geralmente, quando você responde, vem outra pergunta, e vem outra. Não para. O que eu quero aqui é que você aprenda a não responder. É o primeiro passo. É tudo? Não, é o primeiro passo. A gente tá no primeiro dia. Quem aí assume esse compromisso? Bom, nós temos o nosso grupo exclusivo, como eu disse, tem conteúdo lá. Acabando a live aqui, eu vou deixar lá no nosso grupo o conteúdo exclusivo, para você não perder todo o material de apoio, o aviso das próximas aulas, para que a gente possa estar aqui junto. Amanhã a gente vai falar sobre como a gente começa a mudar essa narrativa interna, como a gente começa a fazer o movimento para sair desse ciclo de autossabotagem. Se você não faz o movimento para sair desse ciclo de autossabotagem, você só vai repetir padrão. Padrão de pensamento, padrão de comportamento e, consequentemente, um padrão de sentimento. Você vai continuar se mantendo ali. Então, amanhã a gente vai estar aqui, mais uma vez, falando sobre como esses pensamentos afetam as suas ações,
e como mudar essa narrativa para sair do ciclo de autossabotagem. Então, quem não tá no grupo, corre para lá para receber o conteúdo exclusivo e eu espero você aqui amanhã. Vai lá no meu story, vai ter uma caixinha, já coloca aí qual foi o maior insight que você teve nesse nosso encontro de hoje e eu espero você aqui amanhã. Até lá!